Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Engel, psicanalista, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta bastante, que é: por que Lacan é tão difícil? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante o tempo inteiro. Lacan é difícil, é impossível de entender, é impossível de ler. Eu já me fiz essa pergunta também diversas vezes, especialmente no início, nas primeiras vezes que eu tentei pegar um seminário para ler, os escritos para ler, e eu tomava um susto, né? Acabava deixando o livro de lado, repelido quase pelo estilo da leitura, né? Na verdade, até hoje, né, 15 anos depois, alguns momentos eu ainda me pergunto, né, por que tão difícil Lacan, né? Acho que todo mundo já se perguntou isso. Ainda mais se a gente pensar que Lacan é considerado um dos maiores pensadores, né, do século passado. E eu estou falando não apenas no âmbito da psicanálise. Vamos lá, ele é o psicanalista, um dos mais comentados, debatidos, discutidos, né, depois de Freud, acho que é ele, mas o que mais se comenta, o que mais tem seguidores e tal. No âmbito da psicologia também se lê bastante Lacan. Entre os filósofos se lê bastante Lacan também. Eu, na minha pós-graduação, que eu fiz lá em 2004, em psicanálise, um dos professores era inclusive doutor em literatura. Ele não vinha da psicologia, ele veio da literatura, e ele conheceu Lacan antes de conhecer Freud, né? Ele fez o caminho inverso que normalmente as pessoas fazem. Então ele primeiro conheceu o trabalho de Lacan e depois o de Freud. Ou seja, também entre os filósofos se discute muito Lacan. E em outras áreas de conhecimento também. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho um amigo que é promotor de justiça, né? Trabalha na promotoria, né? Trabalha com advogados, com leis, julgamentos, crimes, etc. e tal. Ele e outros promotores também tiveram um treinamento, receberam um treinamento que era baseado no curso de Lacan, né? Olha só, quantas áreas que estudam Lacan, que consideram a importância, né, das obras e da teoria, né, do Jacques Lacan. E aí eu ficava pensando, como que alguém que é considerado tão importante por diversas áreas de conhecimento pode ao mesmo tempo ser considerado impossível de ler, muito complicado, muito complexo, impossível de traduzir, né? Eu também já me perguntei isso, imagino que vocês também já tenham se perguntado essa mesma coisa, né? E, na verdade, o que parece ser o maior empecilho, ou aquilo que as pessoas mais têm dificuldade, é, na verdade, a forma como Lacan coloca as coisas, né? Nem tanto a teoria. A teoria também tem a sua complexidade, mas a forma como ele coloca as coisas gera aí um entrave, uma repulsa, dependendo do caso, né, de você pegar o livro e largar no primeiro parágrafo. O estilo dele muitas vezes causa essa dificuldade, né? E tanto como ele fala nos seminários, quanto quando ele escreve, né, na compilação dos escritos e dos outros escritos. E, de fato, né, tem um jeito pouco ortodoxo de explicar, e de falar e de dar as aulas que ele dava no seminário. E por quê? Por que ele fala e escreve dessa forma pouco clara, pouco didática, né? Vamos combinar que é 0% didático o estilo, né? O estilo de Lacan. Ele fazia questão de seguir essa forma, ter esse estilo, né, por algumas razões. A gente já pode ver isso até no próprio Seminário 1, na aula inaugural do Seminário 1, né, chamado Os Escritos Técnicos de Freud. Ele já fala um pouco sobre isso quando ele dá o exemplo de como um mestre zen budista passava o conhecimento para os alunos, né, que também era de uma forma pouco ortodoxa. Ele não dava as respostas, né, ele fazia com que os alunos corressem atrás e chegassem até a resposta, né. O Lacan até fala, ele só dava a resposta quando os alunos já estavam prestes a encontrá-la, né. Então tem muito isso, de você fazer a pessoa que está recebendo aquele conhecimento trabalhar, né, correr atrás e não ficar numa posição passiva recebendo informações de uma outra pessoa. Nessa tradição aí que o Lacan comenta, zen budista,
as pessoas entendem que a forma de se chegar até a verdade, de se chegar até alguma coisa, é com as suas próprias mãos, digamos assim, né? E não pegando aquilo que você está ouvindo de alguém, escutando de alguém, e sim você fazendo, você correndo atrás. E o Lacan faz muito disso, né? Ele nos remete a textos de filosofia, remete a textos de antropologia, de sociologia. Ele está sempre indicando, né, fontes para que a gente leia, para que a gente pesquise. Ele faz isso o tempo inteiro, né, nos seminários todos. E além disso, né, além de ter essa forma aí mais essa forma diferente, porém essa forma de levar as pessoas ao trabalho, isso nos leva também a outra questão que ele vai explorar lá no 16 e no 17, seminários 16 e 17, que é dos discursos. Ele não quer ficar na posição do discurso do mestre, né? Para quem não sabe, é aquela posição na qual o conhecimento, logo o poder, está, né, nas mãos de uma pessoa que vai colocar e dar esse conhecimento para os outros que não a possuem, né? Ele vai estar falando ali uma questão professoral, explicando as coisas para as pessoas que não sabem aquilo, né, a princípio. E esse é o discurso do mestre. Esse discurso é que o Lacan vai dizer que não é o discurso da psicanálise, né? A psicanálise não lida com esse discurso. A psicanálise não estaria nem próxima do discurso do mestre e nem do discurso universitário, que também é um discurso no qual o saber está concentrado e tem o poder, né? Ele vai falar que, segundo eu vejo, a psicanálise estaria mais próxima do discurso da histérica ou do discurso do analista, né? Porque o discurso da histérica, ele gera um conhecimento, né? Ele vai te inquirir para que você gere um conhecimento, né? Surja um conhecimento aí. E o discurso do analista também, né? O analista fica ali na posição ali de causa de desejo, né? De fazer com que a pessoa queira correr atrás, queira buscar aquilo. Então, a gente pode considerar isso mais ou menos o que o Lacan faz, não é verdade? Ele fica mais ou menos nessa posição também, de fazer com que as pessoas vão até buscar esse conhecimento, correr atrás desse conhecimento, ok? Aí a gente começa a pensar também, mas e Freud? Né? É bem diferente de um texto de Freud e de um texto de Lacan, correto? O texto de Freud a gente consegue entender de uma forma muito mais rápida, mais simples e mais fácil do que Lacan. Freud estaria nesse lugar do discurso do mestre? Eu acredito que não. Bom, para começar, Freud e Lacan não foram contemporâneos, né? Embora tenham vivido, né, um pouco na mesma época. Quando Freud escreveu seus primeiros textos, que a gente pode considerar psicanalíticos, um pouco antes da interpretação dos sonhos, o Lacan ainda não tinha nem nascido, né? E quando Lacan fez o primeiro seminário, os escritos técnicos de Freud, Freud já tinha falecido há mais de 10 anos. Então, eram momentos diferentes nos quais eles fizeram suas obras. E o Freud, quando ele começava um trabalho, né, um texto, por exemplo, ele ia estudar sonhos, ou xistes, ou narcisismo, ou atos falhos, seja o que fosse. Como é que ele começava esses textos? Ele começava fazendo uma extensa pesquisa, né, entre todos os estudiosos, todos que já trataram daquele tema antes dele, né, para ver a que ponto eles tinham chegado, o que eles tinham descoberto, como eles tinham trabalhado. E depois que ele faz tudo isso, é que ele vai trazer um pouco a contribuição dele, o que ele tem visto em termos de consultório, de prática, de pacientes, e aí vai elencar com as teorias dele e tudo mais. Então ele também faz um caminho não muito, como é que eu posso dizer, didático. É didático, mas não no sentido que a gente está acostumado com as aulas em escolas ou universidades, né? Ele faz todo um percurso antes de começar a trazer a obra dele, né? Então o Lacan, ele segue eu vejo muito por esse lado, né, do Lacan querer que as pessoas trabalhem e não simplesmente recebam de mão beijada esse conhecimento. Inclusive ele fala, né, ele defende muito a transmissão da psicanálise, e ele fala na transmissão, mas não no sentido de reprodução, né? Quando foi publicado os escritos dele, que foi a primeira vez que alguém pôde ter em mãos algum documento lacaniano, né? Já que antes ele só tinha um artigo ou outro publicado em revistas, e agora tinha um livro, né?
ele dizia, não leiam e guardem, elaborem, entendam e guardem esse conhecimento para vocês, né? Transmitam esse conhecimento, mas não transmitam da forma que eu escrevi, da forma que eu falei. Coloquem algo de si, né? Coloquem algo de si na psicanálise, assim como eu botei algo de mim na psicanálise. Lacan enfatizava muito isso. Então, acho que isso tem tudo a ver com o estilo, a forma como ele dava as aulas ali nos seminários. Tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, aguardo os comentários de vocês aí e até o próximo vídeo.